Agora vem pra cá que a gente vai falar de economia. Pois é, a conta de energia tá doendo no bolso, né? Vamos entender o porquê e como é que a gente pode fazer para ela reduzir. Estamos recebendo o Marco Souto, que é especialista em eficiência energética. Bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem, querido? Tudo ótimo. Então tá bom. Ai, olha, tá aí uma coisa que a gente precisa atentar, né? Muitas vezes o fato da energia, nos momentos em que ela está barata, em que ela está mais em conta, faz com que a gente tenha hábitos muito errados na nossa casa, né? Desde a escolha dos eletrodomésticos, não atentar para os eletrodomésticos que economizam energia, que gastam menos, ou aquela história de sair do cômodo, deixar a luz acesa. Aí, quando o calo aperta, a gente começa a prestar mais atenção nisso, né? É sempre assim, a gente vai sempre prestar atenção na hora que cobra no bolso. Não adianta. Se a gente pensar que energia é uma coisa que sempre esteve lá, parece que é só uma tomada, a gente só lembra dela da tomada. É. A gente esquece que aquela tomada tem um custo. E esse custo, ele vai vir no bolso. E vem principalmente nessa época do ano, né? Em que as chuvas são mais escassas, os recursos hídricos também. Explica pra gente por que agora a gente está sentindo doer mais no bolso. O que está acontecendo? Hoje nós estamos sobre as bandeiras de tarifação. As bandeiras de tarifação, elas são uma forma que o governo tem de tentar segurar a demanda de energia, então para você economizar, e elas também servem para compensar a utilização das usinas termoelétricas. Por exemplo, quando nós estamos com a chuva normal, tá tudo certo, a gente não vai pagar nada, essa bandeira verde. Tá. Agora, quando falta chuva, a gente começa a ter que usar outros recursos para gerar energia, que são as termoelétricas, a gente começa a entrar o quê? No patamar. Conforme mais nós vamos utilizando, mais caro vai ficando, porque maior é a compensação. Quer dizer que o quilowatt-hora vai ficando mais caro de acordo com a cor da bandeira que a gente tá. Exatamente. Como a gente está vendo nessa telinha aí, bandeira amarela. E na bandeira vermelha a gente tem dois níveis de preço diferentes. Isso, nós temos a bandeira vermelha patamar 1 e temos a bandeira vermelha patamar 2. Tá. A bandeira vermelha patamar 2, vamos dizer assim, é o extremo. É o mais caro que é porque exatamente todas as termoelétricas estão funcionando. Quer dizer que a gente está no momento mais crítico também, né? Mais crítico de todos. Nós estamos entrando na época de seca e, na verdade, esse ano não choveu. A verdade é essa. É verdade. Não choveu o suficiente e não choveu no lugar certo. Não adianta chover, por exemplo, na nossa casa. Aqui em São Paulo não resolve. Não serve. É. Por quê? Porque a gente precisa que chova na cabeceira dos rios que abastecem as hidrelétricas. Porque o nosso sistema ele é apoiado inteirinho em hidrelétrica. Então, se não chove na cabeceira do rio, não adianta, nós vamos pagar a conta. E quando a gente precisa do apoio das termoelétricas para a geração de energia, ela fica mais cara por quê? Produzir energia na termoelétrica é mais caro do que na hidrelétrica? Muito mais caro. Para você ter uma noção, a hidrelétrica ela funciona como? A hidrelétrica chove na cabeceira, a água, por volume, ela vai descer numa turbina, a turbina rodou, gerou energia. Super simples, é mecânico só. A gente não precisa interagir com nada, a não ser com a manutenção da própria hidrelétrica. Agora, quando a gente vai para a termoelétrica, nós temos que essa termoelétrica é alimentada a gás ou a carvão. Dessa combustão se gera energia. Então, quanto mais você alimentar, mais energia vai gerar. Até um limite, que ela tem um limite. Mas até o limite, você vai fazendo o quê? Você vai botando mais combustível. É a hora que a nossa bandeira passa de verde para amarela, aí colocou mais combustível, de amarela, vermelha, patamar 1, e aí botou mais combustível ainda, vermelha, patamar 2. Que é onde a gente está agora, vermelha, Isso. patamar 1. Patamar 2. A gente já tá no 2. Entramos no patamar 2. Ui, então, gente, é a hora de economizar mesmo. Aliás, eu quero inclusive fazer aqui, chamar você para participar desse assunto, dessa pauta. Se você tiver qualquer dúvida com relação ao eletrodoméstico, qual que gasta mais, comportamentos em casa, para que você tenha uma economia, aproveite a presença do Marco Souto aqui. Inclusive, o Instagram dele é super bacana, ele faz vários testes, né, na prática, para você ver justamente como é que essa economia pode trazer, como você pode trazer essa economia para o seu dia a dia. Então, vou dar um tempinho enquanto a gente fala das questões técnicas agora, né? Você vai mandando as suas perguntas aqui. Então, patamar 2 já está valendo e isso significa que está custando 6 e alguma coisa o quilowatt-hora. Até hoje, vai 6,24. Por quê? Porque ele ainda está sofrendo um aumento. Nós vamos ter um aumento logo mais. A gente só está esperando o aumento mínimo. Esse patamar 2 vai para 7,51 por cada 100 quilowatts. Tá. O que isso significa? Porque é o que sempre pergunto, mas Marco, quanto que isso significa? Significa que para cada kilowatt que você usa normalmente, você vai pagar a mais 7 centavos. Tá. Agora, os estudos que estão sendo feitos por várias linhas, né? Tem várias equipes estudando para conseguir. A gente precisa de previsibilidade na energia. Então, por exemplo, a SolarView, eles dizem que
esse patamar 2, ele pode chegar em 12 centavos, pode dobrar o valor. Então, hoje está todo mundo receoso para esperar qual é o tamanho do pagamento. Buraco, nós vamos pagar, que nós vamos pagar já é evidente, isso daí já está transparente para todo mundo. O problema é quanto nós vamos pagar. E o pior é que realmente não choveu, está chovendo muito pouco, né? E a gente percebeu que parece que esse é o inverno com menos chuva dos últimos 90 anos. E aí a gente sabe que normalmente, meteorologicamente falando, a gente tem um problema, porque não dá para produzir chuva. E tem um combinado de coisas aí. Não sei se é laninha, mais desmatamento, aquecimento global. A gente tem um combo, né, que não é nada favorável para as chuvas, né? E isso faz com que a gente entre numa situação muito preocupante. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui, vou dar um recadinho e já volto para você responder para a gente. Pode estar acontecendo também na minha casa, quando eu percebo que a conta está muito alta, algum escape de energia, eu posso estar gastando mais do que o necessário por alguma ligação mal feita, ou de repente, enfim, qualquer situação extraordinária que pode fazer com que eu gaste mais do que eu preciso? Toda vez que a gente tem, não mudamos a nossa forma de viver, não compramos um equipamento novo nem nada, está tudo normal. E de repente nós tivemos, a nossa conta disparou de um mês para o outro. Isso daí demonstra o quê? Que nós estamos tendo fuga de energia em algum lugar. Em algum momento ali, estamos queimando energia, estamos gastando energia à toa. Como que a gente pode localizar isso? A primeira coisa, nós temos que identificar, vamos falando assim, fazendo uma de detetive. Vendo tudo que está na tomada e se tudo que está na tomada está sendo realmente utilizado. O segredo da energia, da eficiência energética, da economia de energia é o quê? É nós mantermos o controle em cima de tudo o que consome energia. Energia é gasto, isso daí é evidente e você tem que entender que tudo que consome sem utilização acaba gerando um gasto. Que loucura, então a gente tem que ficar bem atento. Eu estou vendo aqui a mensagem da Alexandra, isso? A fiação da casa é nova, meus eletrodomésticos não são velhos, a minha conta está super alta desde janeiro. Quando o rapaz vem medir, sai o papel em branco dizendo que foi para análise. Aí entra no site, a conta estava próxima de 60, agora estão dizendo que veio R$670, dizendo que deu algo errado. Bom, aí é uma questão para ver direto com a empresa fornecedora. Com certeza tem algum erro grave aí, né? Tem, isso daí pode ser um erro de leitura. Então, por exemplo, ela vem há algum tempo não sendo lida a conta dela, ela vem recebendo pela média. Isso daí aconteceu muito na época da pandemia. Nos primeiros 3 ou 4 meses de pandemia, o pessoal não lia, estavam cobrando pela média e de repente veio aquela porrada. Como todo mundo estava em casa, o nosso consumo sobe naturalmente. Na hora que veio, então só aconteceu de R$80 para 600. Por quê? Porque enquanto você estava em casa, então a sua casa consumia mais, não estava sendo lido, foi acumulando. Quando vem de uma vez. Isso daí é normal. Então sua conta vai para análise, a concessionária vai verificar o que aconteceu e depois ela entra em contato. O bom disso, se for para análise porque não tinha leitura, a concessionária é obrigada a te dar esse retorno e depois você consegue parcelar sem juros, porque a concessionária reconhece a parte deles nisso. O problema, se foi para análise porque aumentou o seu consumo e não tem nada a ver com isso. Aí o que vai acabar acontecendo? Você terá que identificar aonde está esse vilão, que nós chamamos de vilão da energia. Aonde está esse vilão e aí sim, identificando ele, baixamos a conta ao máximo que conseguimos. Vamos ajudá-la então também, dizendo quais são os possíveis vilões, quais são os mais comuns. Todo brasileiro acha que não é o melhor. Ele lembra que é, mas não confia muito. É o chuveiro. Chuveiro elétrico. Chuveiro elétrico, ele mata. Ele é assim. Você fala assim, mas Marco, quanto consome um chuveiro para eu ter uma base? Vamos sair de 12 centavos por minuto. Então imagina, você ficou 10 minutos no chuveiro, 1,20. Como você toma 2 banhos por dia, 2,40. Vezes 30 dias, olha o tamanho dessa conta. Uma pessoa, sua casa tem 4 pessoas. Nós estamos falando que o seu consumo de chuveiro pode chegar a R$10 por dia. Durante 30 dias, R$300 só no consumo de chuveiro. Então o chuveiro, ele é um vilão que tem que ser acompanhado muito de perto. E aí uma alternativa para isso seria o aquecimento a gás, tanto em casas quanto em apartamentos. A gente, por mais que tenha um valor de instalação inicial para comprar o equipamento e a instalação e tudo mais, a gente diluindo isso ao longo do tempo na economia é uma vantagem?
o aquecedor a gás ele é uma vantagem em alguns casos, por exemplo, se você só tem um chuveiro e se está bem dimensionado, também o aquecedor, ele tem que estar bem dimensionado. Por exemplo, não adianta você ter um aquecedor muito grande para um banheiro só, para só um chuveiro e uma pia. Se você tem um aquecedor muito grande, cada vez que você ligar ele, você vai gastar muito gás, porque ele exige uma chama maior, então para queimar aquela chama, vai mais gás. O melhor é o quê? É você ter o aquecedor bem dimensionado e lembrar que aquecedor, se você botar ele muito quente, na hora que chegar no banheiro, você vai ter que misturar com água fria. Então você gastou para esquentar lá na lavanderia e esfriou no banheiro, porque você não consegue tomar banho. O negócio é o quê? É baixar a temperatura do aquecedor a uns 38 graus. Desse jeito ele fica barato, fica mais barato que o elétrico. E essa eficiência dele você sente imediatamente no bolso. Quais são os outros vilões, então, da conta de energia que a gente pode ter? Por exemplo, se a pessoa, com o comportamento dela de passar roupa, liga o ferro um pouquinho por dia, em vez de passar tudo de uma vez. Liga a máquina de lavar também todos os dias. Quais são os outros eletrodomésticos que podem puxar muita energia? Isso que eu ia falar, não existe um vilão, existem comportamentos errados. Tá. Por exemplo, o vilão pode ser a sua televisão. Por quê? Porque ela fica ligada durante muito tempo. O outro vilão, você fala assim, ah, Marco, mas minha máquina de lavar ela é um vilão. Por quê? Você lava roupa todos os dias. Gente, acumula, lava lá uma vez por semana, 2 vezes por semana, a mesma coisa o ferro. Se você for pensar que você usa o ferro, você esquenta o ferro primeiro por 5 minutos e você passa uma camisa no dia por 2, você está passando uma camisa em 7 minutos. São 7 minutos que o ferro está lá gastando energia. Dá para fazer como? Dá para a gente acumular 7 peças, 10 peças e então passar uma vez só. Você vai esquentar ele só uma vez 5 minutos e vai gastar os outros 2 minutos em cada uma das peças. Isso daí faz sua conta em ferro de passar. Com o ferro de passar, diminui muito, absurdamente, coisa de você economizar 70%. Então quer dizer que além de eletrodomésticos econômicos, que a gente tem a opção no mercado hoje, né, de comprar, a gente precisa entender que existem comportamentos econômicos também, né? Sai do ambiente, apaga a luz, não fica aquela coisa de luz acesa sem necessidade também, né? Exatamente. Que pode parecer pouco. Aliás, falando em parecer pouco, para a gente tentar trazer um pouco mais para o concreto para as pessoas entenderem, a gente falou do valor do quilowatt-hora, que agora vai estar mais caro por causa da bandeira 2, a vermelha, etc, etc. Agora, o que significa isso para a gente tentar tirar do abstrato e trazer para o concreto? Esse 1 kWh, ele significa o quê? Quanto tempo do ferro ligado? Traduz em alguma coisa do dia a dia para a gente entender. Vamos falar de ferro ligado. 1h20 de ferro ligado é 1 kWh. 1h20? 1h20 de ferro ligado. O chuveiro, ele consome por hora a partir de 5 kWh ligado e meio. Ou seja, a cada 10 minutos de chuveiro ligado, 1 kW. Tá. Então, todos os nossos equipamentos, eles têm lá uma potência. Essa potência, ela costuma estar em watt. O que é o watt? É a milésima parte de 1 kW. Então, se, por exemplo, o seu ferro tem lá 1000 watts, significa o quê? Em 1 hora ligado, ele vai gastar 1 kW. Então, um banho de 10 minutos, como você falou agora, que é muito, tá, gente? Banho de 10 minutos é um banho longo, vamos reduzir isso aí. Se a pessoa está gastando 1 kWh, um banho de 10 minutos. Isso. Então, mais ou menos vamos arredondar para R$6. Se a gente fala... Que é isso, o preço agora? Não. 1 kWh, ela vai gastar, na tarifa de São Paulo, 80 centavos. Ah, 80 centavos. Em Tá. 10 minutos de banho. Vamos fazer vezes 30, só pra gente ter uma ideia. Vezes 30, vezes o número de pessoas da sua casa. Isso a gente tá falando de um item ligado na tomada. Então a gente consegue imaginar todos os outros. Então, como a gente falou, são comportamentos mesmo, né? E não só os eletrodomésticos. Agora, o Luiz quer saber o seguinte. É verdade que para ter uma conta de energia mais barata, é mais recomendável comprar lâmpadas eletrodomésticos que têm o selo da Procel? Sim, eu sempre recomendo, vamos pelo selo Procel, pela garantia do consumo baixo, porque a Procel, ela testa, ela aceita testes de laboratório certificados, então ela diz, esse item consome tanto, e o consumo dele, você não precisa ter dúvidas. E também, além deles terem toda a garantia de consumo, eles também garantem a procedência do equipamento, eles garantem que vem de uma procedência bem feita, lícita, e que não vai te dar, por exemplo, problemas de curto-circuito. Que às vezes a gente compra aquele pensando, é só uma tomadinha para carregar o celular, é mais barato, mas ele pode gerar um curto-circuito na sua casa e acidente. Agora, 220 ou 110, é mito essa história de que comprar equipamentos 220 você economiza energia? Na nossa casa é mito. Esse daí é um dos mitos que eu mais converso com as pessoas e as pessoas mais ficam assim de cara. É um mito. Por quê? É de cair o queixo, mas muita gente acredita nisso ainda.
porque sempre é falado isso. Só que dentro de casa, o que rege o consumo dos nossos eletrodomésticos é o Procel. Então o Procel fala, ó, esse eletrodoméstico ele tem que consumir até tanto, ele não pode passar disso. Então, por mais que você esteja no 220 ou no 127 ou no 110, o consumo vai ser igual. Agora, na indústria, equipamentos, é outra coisa, mas dentro de casa o consumo é igual. Tá. Pergunta pra você aqui, ó, Eliana. Moro sozinha, a média de 170 a 180 kW consumidos. Teria algum escape? À noite tiro tudo da tomada, fico no quarto com as lâmpadas apagadas. Não sei por que o consumo tá tão alto. Ela mora em São Carlos. Eliana, Tem que ver quantas pessoas estão na casa dela também, ela né? falou que mora sozinha. Ah, mora sozinha, é verdade, Mora mora sozinha. sozinha. O grande problema nesse caso é assim, você pode tirar tudo da tomada, você deixa a casa inteira limpa. Mas é assim, como que é quando você está usando os equipamentos, que equipamentos você está usando? Por exemplo, você está usando o chuveiro tomando um banho mais longo, por exemplo, 15 minutos, porque você usa ele para relaxar, é o suficiente para justificar essa conta. Ou se não, outra forma, você está deixando uma lâmpadazinha acesa lá num cômodo, ou se não lá na frente de casa, para verem que tem movimento, essa lâmpada pode ser esse consumo. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar o que está consumindo. E se não está consumindo nada, pode ser sim uma fuga de energia. Mas eu vou te falar, fuga de energia eu costumo achar em 10% dos clientes. A maioria, na verdade, é comportamental. Tá bom. A Graça quer saber se panela elétrica gasta muito, ela usa bastante. Graça, panela elétrica é outro mito que eu adoro quebrar. Ela gasta bastante, ela vai gastar 1 kW por hora, super de boa. Só que o gás está mais caro. Então vale a pena usar a panela elétrica, você economiza com a panela elétrica. Para você ver, o arroz na panela elétrica vai sair 21 centavos. Se você fizer o arroz no gás, você está pagando o dobro, você está pagando 42. Mentira que a panela elétrica é econômico, então. Todas elas, a elétrica de arroz, a de pressão, a air fryer, todas elas são mais econômicas. Que maravilha, gente, como é bom saber isso. Quer dizer, então, que a história do gás, quando a gente fala do banho a gás, a gente também tem que tomar um cuidado enorme, porque o gás também tá pela hora da morte, né? Exatamente. E o gás acabou de sofrer um aumento e já avisaram que vai ter outro, porque o gás é na usina e é como a gasolina. Se bobear, toda semana tem aumento. E o forninho, gasta muito? Forninho elétrico? Não. Não Forninho também? elétrico também gasta menos que o gás. Ai, que bom! Gente, como é bom saber disso! Olha aí, mudando os comportamentos, a gente realmente fica com aquela ideia de que o fogo, pela coisa primitiva do fogo, não tá gastando tanto, né? E a gente tá economizando. Olha aí, é um mito muito grande. Então, bora mudar alguns comportamentos aí para ver se a nossa conta vai ficar mais barata. E vamos prestar atenção, porque o que já está caro pode ficar ainda mais. Então, é melhor que a gente tenha comportamentos econômicos. Obrigada, Marco, viu, pela sua presença aqui. Marco Souto, que é especialista em eficiência energética. Te espero numa próxima. Comecem a seguir agora no Instagram, que é muito legal o Instagram dele, gente. Eu adorei as suas dicas, a forma como você explica, super didático, tá? @maisqueeficiência, lá no Instagram. @maisqueeficiência. Muito obrigada. Até uma próxima, viu, querido? Prazer, viu?